Então, gente, bom dia a todos. Esse é o nosso 11º encontro falando em sucessão. Esse formato ele tem sido muito legal e está rolando cada vez mais solto, com mais participantes, entre clientes, amigos e interessados no tema da sucessão de empresas familiares. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cíntia e ao lado dos meus sócios Rogério e Ana Rita, vamos realizar mais um Falando em Sucessão, hoje com fundadores muito especiais. Todos os meses, a Uni realiza o Falando em Sucessão, que é uma série de encontros que tem como objetivo a troca de experiências entre famílias empresárias. Afinal de contas, essa é a nossa especialidade, sucessão e governança de empresas familiares. A gente tem o maior orgulho em dizer que a Uni é a única no Brasil que integra num método próprio e com uma equipe multidisciplinar os aspectos relacionais familiares e a estruturação jurídica necessária para formalizar esse planejado. A gente já atendeu mais de 250 famílias por todo o Brasil, acumulando longa experiência em processos complexos de sucessão. E também temos nossa vida acadêmica, super intensa. A Ana Rita coordena há 10 anos o curso de empresas familiares da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e todos nós da Uni somos professores lá na graduação e no pós. Mais recentemente, o Rogério foi a Nova York ligar a Uni ao Baruch College para nossas experiências internacionais. E vamos lá. Como vai funcionar a dinâmica? O encontro vai ter duração de 1 hora. Todos podem fazer perguntas pelo nosso chat. O Rogério vai cuidar disso e incluir as perguntas conforme a evolução da nossa conversa. Os microfones dos participantes vão permanecer fechados, tá? Nossos convidados de hoje são mais que especiais e fazem parte da história da ONU. São 4 sócios fundadores da Diagnose, o Centro de Diagnóstico por Imagem de Maceió, uma empresa multifamiliar com uma história de 28 anos de sucesso e parceria. Desses 4, temos hoje 3 aqui conosco. Dr. Francisco Chagas, Dr. Roberto Nolasco e Dr. João Bruno de Oliveira. Agradecemos muito, viu, a vocês 3 por terem aceitado o nosso convite e sejam muito, muito bem-vindos. Antes deles falarem, então, a Ana Rita vai mostrar para vocês aqui, nossos convidados, um pouco da configuração de cada uma das famílias. Vamos lá, Ana? Vamos. Bom dia. Antes da gente, então, começar a condução do nosso papo com os 3 sócios, eu vou mostrar os genogramas das famílias que fazem parte, então, do processo de sucessão do Grupo Diagnose. Essa é uma sociedade, então, como a Cíntia falou, de 4 sócios, 4 partes, né? 25% cada um dos sócios. Eu vou compartilhar aqui esse genograma e aí todos poderão acompanhar e entender a complexidade desse processo de sucessão. Então, o Dr. Francisco, que está aqui hoje com a gente, hoje ele tem 71 anos e ele tem 7 filhos, sendo que o mais velho tem 43 anos e a mais nova 18 anos. Ele tem, então, alguns netos já aqui em 3ª geração e alguns desses filhos, especificamente a Marina, ela é médica também, e ainda não trabalha no Grupo Diagnose, talvez um dia venha a trabalhar. O Dr. Nolasco, então, também está aqui com a gente hoje. Ele tem 72 anos, casado com a Maria Cristina. Ele tem 3 filhas, a Larissa de 41 anos, a Roberta de 39 e a Júlia de 37. A Larissa e a Roberta atuam no Grupo Diagnose na área médica e biomédica. A Júlia também atua no Grupo Diagnose, ela é a diretora executiva e tem um papel bastante importante no nosso processo de sucessão. A gente vai comentar um pouco mais sobre ela durante aqui a nossa apresentação. O Dr. Luiz Alberto, ele hoje não está aqui com a gente, ele tem 69 anos e ele tem 5 filhos aqui de 37 anos até 21 anos, que é a filha mais nova dele, a Júlia. Ele também tem alguns filhos que são médicos
e a Júlia está em formação médica também, e alguns deles, o Vitor e a Laís, atuam como médicos também no grupo Diagnose. E também o Dr. João Bruno, que está aqui hoje com a gente. Ele tem 2 filhos, Camilo e Jordana, né, de 45 e 44 anos. A Jordana hoje está nos assistindo aqui. E tem alguns netos aqui, né, doutor João Bruno? E ele é casado com a Rosa, e a Rosa tem um filho, né, chamado Sidney. Aqui a gente tem uma ideia dos cenários familiares, né? Nós estamos falando, então, no total de 17 herdeiros em segunda geração do grupo Diagnose. Para a gente começar, doutor Francisco, a gente queria te pedir para contar rapidamente como que foi constituída a sociedade desses 4 sócios tão diferentes e tão integrados. Você pode contar para a gente a história? Vocês querem uma história triste, alegre ou cômica? Escolha. A história real, a história verdadeira. Vindo do senhor, eu acho que vai sair a cômica, hein? Eu também acho, independentemente do que a gente pedir, mas vamos lá. A história desse ajuntamento é uma história que tem mais ou menos 45 anos. Porque antes de nós termos a Diagnose, nós já trabalhávamos juntos na Santa Casa de Misericórdia, no Serviço de Medicina Nuclear, que foi um trabalho onde tivemos juntos, o Luiz Alberto é o mais caçula, então eu estou dizendo, entre 15 e 20 anos, nós tivemos juntos na Santa Casa. Quando resolvemos pedir à Santa Casa que nos comprasse uma coisa chamada densitômetro, um pedido mais simples do mundo. E a Santa Casa deixou para lá, deixou para lá e deixou para lá, quando nós resolvemos comprar uma casa e montar um densitômetro. Era a nossa pretensão. Chega um amigo nosso e diz: o que vocês sabem fazer? Não é medicina nuclear? Compra uma gama-câmara. A gente financia. E o dinheiro que a gente tinha, havia gastado na casa, né? Havíamos gastado dinheiro na casa. Nós compramos a gama-câmara financiada, começamos com o densitômetro e a gama-câmara. Trabalhamos juntos e discutimos juntos a coisa. Isso contando os 45, aí o casamento em si aconteceu há aproximadamente 28 anos, né? Que é a idade da Diagnose, da matriz do farol. Aí, trabalhando e brigando juntos, nós conseguimos conviver esses 28 anos, conviver bem, muito bem, com pensamentos diferentes, mas objetivos iguais. Então, quando a gente pensa diferente, mas tem o mesmo objetivo, a gente passa a ter uma somação de valores que todo mundo ganha. É o jogo do ganha-ganha, onde ninguém perde. Porque o interesse é coletivo, os pensamentos podem ser divergentes. Estamos nisso há 28 anos. Hoje, temos 3 unidades. Eu digo 3, porque uma é uma unidade bem pequenininha, a gente tem no hospital, é só um serviço de medicina nuclear. Estamos numa situação onde provavelmente sejamos a maior clínica de diagnóstico de Alagoas e provavelmente dentro do volume de equipamentos e de movimento, sejamos talvez uma das maiores do Nordeste. E continuamos pensando diferente, mas trabalhando juntos, no mesmo objetivo e buscando sempre a melhoria em serviço e em qualidade de serviço. Porque acreditamos, isso aí eu posso falar para todo mundo, que
A gente não pode ter somente crescimento sem qualidade. Essa é uma coisa que a gente pode discutir, divergir do qualquer coisa, mas nessa coisa de crescimento com qualidade, nós estamos juntos, não tão somente há 28 anos, mas estamos juntos desde a época em que trabalhávamos para a Santa Casa. Que legal isso, viu, doutor Francisco? É muito bonito ver essas histórias. Em síntese, a coisa é mais ou menos essa. Quando nós pensamos, vocês viram como é a árvore genealógica da coisa aí? É grande. Então, antes que isso se transformasse num serpentário, nós resolvemos fazer o acordo de sócios, a sucessão, que depois nós falaremos. Então, teremos certamente umas cobrinhas menos agressivas para discutirem depois que a gente partir dessa para melhor. Entendeu? Então, essa foi a intenção. Nós criamos, junto disso, se precisar, a gente fala novamente, mas o objetivo foi que a empresa continuasse viva depois que a gente foi embora, e as divergências, as desavenças fossem menos intensas. Porque a gente sabe que vai ter, mas quanto menos, o melhor. Isso aí. Doutor Nolasco, é isso que o doutor Francisco falou sobre serem diferentes e sobre haver divergências, né, que são normais entre sócios. Que dicas que você daria, doutor Nolasco, para o pessoal aqui para manejar 4 cabeças fortes e diferentes dentro de uma sociedade? O senhor está mudo. O microfone está fechado. Deixa eu fazer um retrospecto rápido com relação ao que o Chico falou. Eu chamo ele de Chico no dia a dia, não vou falar em Francisco, né, Chico? Aí o Chico falou o seguinte, quando nós, só fazer um retrospecto com relação a algumas características da parte da medicina nuclear. Quando nós começamos na Santa Casa, vamos dizer assim, a nossa união, o João Bruno, Luiz Alberto, o Chico e eu, como foi que isso começou? Os 3 são médicos nucleares e trabalhavam na medicina nuclear. Eu era cardiologista na Santa Casa e fazia parte, por exemplo, eu comandava a emergência cardíaca, a unidade coronariana, fomos os pioneiros a fazer isso na Santa Casa e eu terminei coordenando esse processo na cardiologia. Aí foi quando surgiu a possibilidade de a gente começar a fazer exames de coração com a medicina nuclear. Então, introduzimos em Alagoas as cintilografias de coração. Eu, como cardiologista, comecei a me envolver muito nisso, juntamente, exatamente, com o pessoal da medicina nuclear, com o Chico, com o Bruno e com o Luiz Alberto. E aí a gente começou a fazer, e nós começamos a fazer trabalhos, produzir artigos científicos, ir para os congressos. Alagoas foi pioneira no Nordeste em cardiologia nuclear. Pioneira. Nós realmente fomos referência em todos os eventos, congressos, a gente levava trabalhos, temativos, palestras, não sei o quê, e realmente isso foi um marco muito grande. E desde então, dessa época, nós continuamos crescendo e ficamos, até hoje, referência na parte na parte de coração na medicina nuclear. Então, esse processo é importante fazer referência, porque foi um marco muito, muito, muito significativo dessa coisa. Então, como o Chico falou também, nós, quando começamos, que foi exatamente o que ele falou no Farol, que é a unidade nossa do Farol, foi densitometria óssea e medicina nuclear. E aí, resultado, a partir daí, realmente, nós fomos bastante ousados. Depois do Farol, nós colocamos a unidade da Ponta Verde, fomos o primeiro a colocar ressonância aqui em Alagoas, ressonância magnética. Enfim, fomos sempre nesse processo bastante agressivos e extremamente crescentes nesse processo. E essa é mais ou menos, só complementando o que o Chico tinha falado com relação ao começo na Santa Casa.
E na ocasião tem até uma curiosidade. O Chico, na ocasião, ele era diretor da Santa Casa, que na época era diretor, e até quando nós fizemos a unidade, você vai ficar fora desse negócio para você não trazer problemas para você mesmo e tudo. Aí terminou. Só depois foi que ele se associou legalmente à turma. E, na verdade, a sociedade inicialmente começou com nós 3, mais 4. Os 4, mas o Chico oficialmente não era, por uma questão até ética de ele não envolver legalmente num processo de coisa. Mas ele na verdade, ficou como um sócio oculto, digamos assim. Até que depois foi para... É isso, Chico? Inclusive, eu ainda atrapalhava, né? Nós viemos, lembrando esse retrospecto que você fez, eu atrapalhava, não, nós nos atrapalhávamos como funcionários, como os filhos da Santa Casa, porque a gente segurava algumas coisas, alguns sonhos, alguns delírios, nós deixávamos de fazer em respeito à Santa Casa, não querer crescer muito. Na hora que nós saímos da Santa Casa, foi que nós mostramos a nossa capacidade e tudo isso cresceu. Foi quando nós saímos da medicina nuclear, da densitometria e mamografia, que é o que nós tínhamos, aí a gente explodiu com ressonância, com tomografia, já com outra unidade na Ponta Verde, isso após a saída da Santa Casa. Então, na verdade, a Santa Casa nos castrou durante um bom período. Nós poderíamos, hoje, sermos, talvez, um pouco maiores. Mas está muito Francisco, bem. Quantos anos, mais ou menos, vocês tinham nessa época? Porque nessa época, então, vocês já tinham carreiras consolidadas, já tinham uma trajetória, né? Vocês não foram empreendedores super jovenzinhos, né? Não, Foi 28 anos atrás. 28 anos atrás. Eu tinha 17. 28 anos, né? Tinha 17. Atrás, 28 anos atrás. Nós tínhamos, na época, todos nós em torno de 40 anos. Um mais, um ano, o outro um pouco menos. Mas hoje nós temos de 72 a 69. Então, na época, a média... 74 a 69. 79, rapaz, é 74, já que é 74 a 69. Não, 69 a 72. 74. Eu tenho 74. Quem é que tem 74? O Bruno. Eu? Eu pensei que o mais velho fosse Nolasco, 72. Aí, não lá. Ele gosta tanto de mim, quer que eu seja mais velho. Você já vai ser de muita gente. Doutores, seguindo nessa linha, tem uma pergunta do André Sobanski aqui no nosso chat, que ele está perguntando, vocês dizem que tem hoje alinhamento de objetivos, esse alinhamento já existia lá atrás? Ou vocês construíram ao longo do tempo o alinhamento entre todos os sócios, mesmos objetivos? Eu posso responder isso, Rogério? Posso dizer alguma coisa? Não, é o seguinte, eu acho parte desse alinhamento deve-se muito à divisão de trabalho desde o início, né? Então, o Francisco, por ter sido diretor da Santa Casa, então ele entende muito ainda a parte administrativa, então, inicialmente, ele ficou mais com a parte administrativa. O Nolasco com a parte financeira, porque tinha, fora da diagnose, ele já trabalhou em alguma instituição com a parte financeira, eu com a parte médica, Elisoberto também com a parte médica na parte de tomografia. Eu com medicina nuclear e densitometria, e Luiz Alberto com tomografia. Então, essa divisão de trabalho e o fato de nos conhecermos, como diz o Chico, há mais de 40 anos, né? E isso também fortaleceu muito a nossa sociedade, até hoje, né? É verdade. O doutor João Bruno, então, lá atrás vocês tinham esses alinhamentos de objetivos, quer dizer, cada um dentro da sua especialidade, então teve uma forte complementaridade ali, né, na sociedade do trabalho, né? A gente faz muito essa distinção, né, entre o que é uma sociedade do trabalho, que geralmente acontece numa primeira geração, onde a gente tem fundadores que unem forças e complementaridade profissional para constituírem uma sociedade, né? E a sociedade pelo capital começa a acontecer a partir da segunda geração, né? Onde alguns
dos futuros sócios, né, ou alguns da nova geração, podem até vir a trabalhar no negócio, mas não necessariamente, né? Então, se constitui uma sociedade pelo capital. Mas aí, pensando na sociedade de vocês, doutor João Bruno, complementando essa questão, vocês, em algum momento, quer dizer, a sociedade, a empresa já tinha dado certo, vocês já eram uma empresa de notoriedade, né? Quando começaram a pensar em sucessão. O senhor lembra em que momento vocês começaram a pensar em sucessão? Começaram a pensar que precisariam organizar esse futuro? Olha, não foi há muito tempo atrás, não, né? Como o Francisco falou. À medida que a idade foi chegando, eu estou com 74 anos, os outros são mais novos que eu, 2, 3 anos. O Luiz Alberto é o caçula, né? Tem 68, 69. Não. É isso? 69, né? Então, à medida que a idade foi chegando, a gente olhando para a cara do outro, se vendo um montão de velho, a gente não vai querer que quando a gente passar dessa para melhor ou pior, né? Aí não vai querer que a empresa afunde, suma, né? E principalmente pelo fato de alguns dos filhos dos sócios já estarem na empresa, trabalharem na empresa, né? E a gente queria, então, que a empresa se tornasse perene, né? Não falecesse junto com a gente, né? Então, foi pensando realmente nos filhos, né? E na empresa também, né? Querendo que a empresa não sumisse do mapa. Ok. Doutor João Bruno, doutor Francisco, a nova geração, como o doutor João Bruno falou, a nova geração, ela está aí batendo na porta, né? Já tem filhos, trabalhando na empresa. E a nova geração do Grupo Diagnose, ela tem 17 membros. Desses 17, 7 são seus, né? Do próprio doutor Francisco, vindo frutos de 3 uniões diferentes. E tem gente que trabalha, né, dos seus, dentro da Diagnose, e tem gente que não trabalha. A gente queria que o senhor compartilhasse um pouquinho como que lida com isso, né? De ter filho que trabalha e ter filho que não trabalha. E se você insistiu para os seus filhos serem médicos ou administradores para poder vir trabalhar no grupo. Eu jamais estimulei alguém a fazer medicina. Tenho 2 médicos, um é oftalmologista, o outro eu queria que fizesse geriatria, que é a coisa do futuro. A gente vai tudo ficar velhinho e precisar de médico, mas resolveu fazer imagem. Agora, a gente convive muito bem com essa coisa no momento dos filhos funcionários. Os filhos do Nolasco que estão aqui dentro são técnicos. Tem uma médica e uma biomédica. Então, são técnicos que fazem o trabalho deles de técnico iguais a qualquer funcionário que nós tenhamos. A área é mais minha do que dele. Ele não intervém nisso, a gente trata, e ele, como pai, trata também como funcionário, é filho em casa. Aqui é funcionário da empresa. A Júlia, que é a nossa CEO, também não há interveniência. De vez em quando tem, né? Não deixa de ter, não. Pai é pai. Mas aí a gente corta o barato dele, porque a Júlia trabalha mais comigo do que com ele. E a gente não discute muito essa coisa. O que a gente vê é o papel da Júlia na empresa. Não vê o papel da Júlia como filha do Nolasco. E o que a gente tem feito, e é na cabeça de todo mundo, é que uma vez, seja quem for, a gente vai manter esta conduta de, se vier para a empresa, é funcionário da empresa. Não é meu filho, não é filho do Nolasco, não é filho do Bruno, nem do Luiz Alberto. Luiz Alberto tem 2 filhos que trabalham aqui, são médicos, mas são médicos como todos os outros. Não tem interferência na gestão da empresa e são tratados como médicos iguais a qualquer outro médico. Genro, por enquanto, não entrou aqui ainda não, porque aí o castigo é grande. Porque, nem genro, nem nora.
não vieram para cá ainda não, porque normalmente esse povo vem e diz, não vou me meter, mas começa a se meter a toda hora. Viu? Mas não temos, quem vem para cá vem ganhar o dinheirinho suado no chão de fábrica. Ninguém empregado só por ser empregado para ter a fonte de renda daqui. E é a nossa pretensão, enquanto estivermos à frente da empresa, a gente manter isso. Doutora Francisco, eu queria complementar, só um minutinho, Cintia. Eu queria complementar essa pergunta, como a gente agora começou a falar dos filhos na empresa e da Júlia, né? Eu queria pedir, doutor Francisco, e depois também a gente quer ouvir o doutor Nolasco, né, que é o pai da Júlia. Mas agora, doutor Francisco, o senhor, se puder compartilhar um pouco mais sobre essa experiência que vocês têm com a Júlia, e deixa eu trazer algumas informações aqui para o grupo. A Júlia, então, ela eles chamam de CEO, né, ou de diretora executiva, ela é hoje a primeira pessoa da gestão, né? Ela atua no grupo há vários anos já, mas ela ainda é nova, né? A gente mostrou ali no genograma, ela está na faixa dos seus 35 anos, e ela é mulher, né? Numa sociedade que a gente não pode negar, ainda tem resquícios machistas, e além disso, ela é não médica, ela é administradora. Numa empresa basicamente de médicos, né? E ela conseguiu a confiança aí dos 4 sócios, né, médicos, e especialmente, né, doutor Francisco, junto com o senhor, ela foi sua tutelada, né? Por muitos anos, trabalhou mais diretamente com o senhor. Então, se o senhor puder contar para a gente um pouco mais em detalhes, porque essa é uma experiência que vocês têm de muito sucesso e que muitos fundadores e muitos empresários têm dificuldade, que é encontrar alguém que tenha a confiança de todos para tocar a gestão, né? E vocês conseguiram isso. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa experiência? A Júlia, quando veio para cá, ela não caiu de paraquedas. Ela não veio para aqui aprender a ser administradora. Ela, quando veio para cá, ela passou uma temporada no Fleury, em São Paulo. Ela já tinha feito alguns cursos de gestão em medicina e nós continuamos botando a Júlia para estudar. Até o ano passado, ela estava fazendo mais um curso, qual era? No Sírio-Libanês, um curso de gestão, e a gente não para de fazer com que a Júlia se torne melhor, mesmo porque a gente vai e a possibilidade de isso ser passada para frente, alguém se interesse e a gente resolva, não é o caso do momento, mas o que a gente quer também é que a Júlia seja melhor em gestão a cada dia, porque ela tem a chance de ficar aqui ou até arranjar alguma coisa melhor quando nós não estivermos aqui. Sim. Ela veio já mais ou menos preparada para isso. Temos tentado fazê-la cada dia melhor e ela tem feito por onde? Uhum. Eu acho que em qualquer empresa o filho pode e deve trabalhar desde que tenha competência e que seja só e só funcionário da empresa. Se quiser ser mais alguma coisa antes do pai morrer, eu acho que o caminho é a exclusão. Porque dono, sócio, só vai ser com a ausência quando passar a ser dele. Enquanto não, é um funcionário de representatividade que deve ter interesse mais do que os outros na clínica, porque ele está trabalhando numa coisa que futuramente será dele, mas só futuramente. Enquanto não, os 4 donos daqui são Dr. Nolasco, Dr. João Bruno, Dr. Luiz Alberto e eu. A Júlia pensa muito com a gente, mas faz aquilo que a gente pensa em conjunto. É a fórmula
do sucesso, do bom viver. Perfeito, doutor Francisco. Doutor Nolasco, o senhor pode comentar também sobre esse assunto, como que é ser, então, o pai, né, da pessoa que hoje está à frente da gestão, sendo que o senhor tem mais 3 sócios, né? Tem saias justas, tem delicadezas aí que com certeza o senhor vive todos os dias, né? Como é que o senhor lida com esse fato? Sabe que é uma coisa que não tem a menor, eu não tenho a menor preocupação com isso, porque a Júlia, ela é completamente profissional, como se fosse nem minha filha. Ela realmente, como o Chico falou mesmo, tem nenhuma interferência minha, ela comanda isso com profissionalismo pleno que agrada a todos os sócios. Então, é uma empresa extremamente muito grande, com muitos funcionários, e que ela, graças a Deus, está se desenvolvendo muito, muito bem e que continue assim. Eu acho que esse é que é o aspecto. Esse funcionamento de pai para filho, interessante, eu não tenho nenhum. Eu tenho todos tanto a Roberta, que é médica, ela tem a sua vida completamente independente. Aliás, ela não dá nenhum palpite na empresa. Poderia até dar um palpite mais. Mas não, só vive envolvida na parte médica, ela não tem nem tempo nem para concluir as atividades dela como mãe, porque a atividade dela na área que ela faz, em termos de exames da área de coração, tomografia, ressonância, é uma verdadeira loucura. Então, na parte de gestão, ela nem se envolve em nada e tal. A Larissa também, como o Chico falou, tem uma outra que é biomédica, também vive muito envolvida na parte profissional e tal, não tem nenhum envolvimento na empresa. E se você perguntar até numa reunião nossa de casa, ninguém é capaz de falar nem da diagnose, falar sobre isso. Enfim, na verdade, é como se fôssemos 3, por exemplo, fôssemos funcionários mesmo da empresa independentes. Isso, na verdade, é muito bom, porque mostra o profissionalismo da empresa, não tem nenhuma ingerência por ser filha, ou por ser parente, por ser amigo do pai, do sócio, enfim. Na verdade, isso me deixa muito feliz saber que a nossa empresa é uma empresa muito profissional. Ela não tem nenhuma ingerência nem política, nem amizade, e muito menos de família. Isso é muito bom. Então, isso é uma coisa que deixa a gente, todos nós, muito tranquilos. Muito bom, é bom ouvir de vocês essas palavras que muitas vezes são difíceis, né, na prática de serem aplicadas pelas famílias, né? Então, esse profissionalismo, fazer essa separação mental e prática, né, sobre o que é o trabalho, sobre o que é a família. Eu queria aproveitar, então, para a gente soltar uma enquete aqui para o grupo. Doutor Francisco, quer complementar? E complementando isso tudo de família, um detalhezinho muito interessante. As nossas mulheres só vêm aqui dia de festa a convite. Se forem convidadas, se tiver festa e forem convidadas, porque senão vira um inferno. Uma vai olhar para o sapato, para a sandália da outra, no outro dia está a maior fofoca, aí ninguém se entende. Aí só opinam aqui na mesa da festa, na bebida, não sei o quê, e só no dia da festa. Depois da festa... Isso é muito raro, né, Chico? Que é raro a gente dar festa. Olha, o senhor, doutor Francisco, o senhor me fez lembrar de uma coisa. Vocês lembram que, antes de tudo, né, antes do processo de sucessão, lá no começo de vocês tinham uma regra sobre entrada de familiares na empresa. Vocês lembram disso? Qual que era essa regra? Não ser a mulher não pode entrar. Tinha uma regra, né? Que nenhum familiar... No princípio não entrava. Não entrava Exatamente. ninguém. Vocês não entrava nenhum familiar no grupo diagnose, fosse esposa, fosse filho, fosse genro, fosse nora, nenhum entrava. Então, essa é uma regra, pois é, que às vezes ela é interpretada como uma tendência ao profissionalismo, né? Do tipo, essa aqui é uma empresa, a nossa família não entra, então ela é mais profissional do que familiar.
E a história de vocês prova exatamente o contrário. Hoje o grupo Diagnose é mega profissional, super organizado, conduzido e liderado, sim, por uma familiar, com outros familiares também envolvidos na operação, tratados como funcionários, né? E comportando-se também como funcionários, com maior profissionalismo e com a maior lisura. Então, é uma comprovação, né, de que nem sempre essa regra de familiar não entra na empresa leva ao profissionalismo. Agora, provavelmente isso se deva porque a entrada de familiar só veio acontecer quando a empresa já tinha um certo amadurecimento. Se isso tivesse começado quando nós começamos, sem profissionalismo, sem qualificação, provavelmente nós não estivéssemos, provavelmente não, certamente nós não teríamos a condição que temos hoje. A entrada de familiares só veio acontecer depois que a empresa tinha um certo amadurecimento e com regras básicas para entrar. Perfeito. Exatamente. Aproveitando então a sua fala sobre regras, a gente tem uma enquete que pergunta justamente se na sua empresa familiar há regras para os familiares trabalharem na empresa. Eu vou soltar agora essa enquete e os participantes vão responder aqui online e a gente tem o resultado na hora. Vamos ver aqui dos participantes. Estão enxergando aí a enquete? Sim, Ana, sim, estamos enxergando. O pessoal está começando a responder. Você está visualizando os resultados aí, Ana? Estou. Tá bem empatado aqui, viu? 54 sim, 47 sim. Estamos... nossa... Metade praticamente. Metade das empresas... Tá pau a pau, como diz o ditado. Tá pau a pau. Bastantíssimo aqui. Eu vou encerrar, mas só por curiosidade, a gente está com 57% sim e 43% não. Ou seja, é um dado bem relevante, né? Praticamente metade das empresas aqui participantes hoje não tem regras para os familiares na empresa. Vamos dar continuidade aqui às nossas perguntas, Cíntia? Ana, a segunda enquete está na tela também. Tá. Que é a pergunta sobre se a nova geração participa formalmente da governança na sua empresa familiar. Então, vamos lançar. Lancei e a aqui. gente... Pronto, vamos lá. Depois dessa enquete, a gente pode ir para o tema governança, que os sócios da Diagnose também têm tido uma experiência interessante sobre governança, sobre constituição de conselho de sócios, sobre a inclusão da nova geração nesse conselho como ouvintes. A gente vai falar disso. Muito Perfeito. bem. A nova geração participa formalmente da governança na sua empresa familiar e também temos uma situação 50-50 aqui. Metade, 54% sim, participa formalmente, 46% não participa. Eu vou encerrar essa enquete aqui também. Finalizamos a enquete com 57% sim, a nova geração participa da governança, e 43% não. Bastante equilíbrio e mostrando que muitas empresas familiares têm um bom caminho a percorrer, seja na criação das regras de familiares da empresa, seja na participação da nova geração nos conselhos, na estrutura de governança. Isso mesmo. Como a Ana falou, doutor Nolasco, será que a gente pode agora entrar nesse assunto da governança e o senhor contar um pouco a sua experiência na integração no conselho de sócios e essa desaceleração, né, da participação na gestão do grupo Diagnose? Eu acho que também tem a ver com a estrutura que vocês montaram e com a confiança que vocês vêm depositando na liderança atual.
Na verdade, acho que nós já falamos sobre essa questão em termos de que a nova geração ainda está no processo, vamos dizer assim, de integração, né, na parte de governança, né, em termos de gestão. O que a gente está fazendo exatamente esse é o trabalho que vocês estão executando de integrar cada vez mais, porque, queira ou não queira, nós ainda estamos na ativa, né? Embora, como ele disse, cada vez mais todos nós quatro, eu, doutor Francisco, o Luiz Alberto e o João Bruno, estamos cada vez mais distantes do processo de gestão. Então, hoje, a Júlia, que comanda isso, com as suas coordenações e tal, a Júlia que fica à frente disso. Então, o doutor Francisco, junto com a Júlia, está sempre sendo bem informado e tal. E, claro, decisões que são importantes em termos de investimento, em termos de crescimento, não sei o quê, claro que os quatro, os diretores, os sócios majoritários estão sempre presentes nesse processo, em termos de crescimento, compra de novos equipamentos, crescimento da empresa, uma nova unidade, tudo isso, é claro que isso é uma decisão que a sociedade está sempre presente. Agora, a gestão do dia a dia, realmente, cada vez mais nós estamos nos afastando. Hoje a empresa funciona muito bem se nós quatro resolvermos tirar férias de 2 meses. Esquece, vamos fazer um passeio para o outro lado do mundo, depois volta e a empresa está muito bem, obrigado. Isso é que dá uma tranquilidade muito grande a gente, nós como sócios. Saber que a gestão está muito profissionalizada e que não depende mais dos sócios para continuar no processo de caminhada e de crescimento. Isso é uma coisa que deixa a gente muito tranquilo e isso é bom. Essa independência... Tem uma pergunta aqui... vai lá. Pode fazer, Eugênio. Tem uma pergunta aqui da Mariana, bem nesse sentido, de que ela tem experiência de diversos fundadores, né, que têm dificuldade de sair do seu papel da gestão e ir para um conselho, né, em definitivo. Então, ela pergunta assim, no fundo, vocês estão confortáveis com esse movimento de desacelerar da gestão e começarem a ficar cada vez mais só no estratégico, reuniões de conselho? Não, é fácil. Eu acredito que isso todos nós quatro estamos tranquilos com relação a isso. É porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma atividade muito médica, especificamente na área médica de cardiologia, de processo de exame na área de coração dentro da empresa. Então, essa é uma área estritamente técnica e que eu estou muito bem confortável e satisfeito. Então, eu realmente, como eu falei, eu acho que todos nós quatro, depois a gente vai ouvir a opinião do Chico, do Bruno e tal, estamos tranquilos com relação a isso. A gente pode ficar numa posição de retaguarda sem precisar estar nos desenvolvendo na gestão do dia a dia. Realmente, eu gostaria de complementar o que o Nolasco disse em 2 coisas. A primeira coisa, quanto à participação da segunda geração. A segunda geração não está participando nas coisas decisivas. A segunda geração está tendo a formação, as informações para que possam, no futuro, participar decisivamente. Mas, por enquanto, eles estão sendo informados. A cada mês, nós temos uma reunião com todos os familiares, onde a gente explica o que está acontecendo na empresa, quais os resultados, essa coisa toda. Então, eles estão num processo de informação sem decisão. Isso. Adiantando, quando tiver no processo sucessório concluído, cada núcleo familiar passa a ter um representante dentro da empresa. A gente não vai ter... Eu tenho 7 filhos. Nós não vamos ter 7 filhos meus dando voto dentro da empresa.
eles vão eleger um do núcleo familiar, que já tem, para participar nas decisões da empresa. A outra pergunta, a última, foi sobre o doutor Francisco, a saída da gestão, o conforto da saída de gestão. Na verdade, a gestão, nós tomamos conta do dinheiro, porque ele é muito mesquinho, não solta dinheiro para ninguém, até diminuiu o salário de vocês. Foi ele que diminuiu, não fomos nós. Esse daí tem um coração desse tamanho. Eu preciso tratar ele, porque tem um coração grande. Foi ele que diminuiu o salário de vocês, não fui eu não, nem ajuda. Eu não. Esquece. Então, nessa coisa aí, não vou dizer que não dói um pouco, mas como cada um tem um complemento no seu trabalho, o Nolasco vai cuidar dos corações dele, o Bruno da medicina nuclear, o Luiz Alberto também de exame, tem outros negócios. O único desocupado que fica aqui sou eu. E há um monte de tempo, deixei de ser médico para ser administrador, já faz algum tempo, mas aí eu fiz um tratado com a Júlia. Júlia, não me abandone, não. Eu vou, a partir de agora, ser seu auxiliar, tá? Eu vou ficar junto de você sendo seu assistente. Na reunião de diretoria, eu sou diretor, mas no dia a dia eu sou assistente. Aí eu chego na unidade, tem uma coisa para resolver, dona Júlia, unidade tal tem isso, unidade tal tem isso. Funcionários estão pedindo isso e isso, porque eu devia ser ou psiquiatra, porque tem uma facilidade para doido chegar perto de mim, ou então confessor, porque também o povo chega muito para conversar comigo. Já há muito tempo que eu trabalho com gente, então eu tenho essa facilidade. Então, hoje eu sou assistente da Júlia. No dia a dia, eu sou assistente. Adorei, doutor Francisco, essa sua fala, a gente vai usar em outros momentos, porque o processo de sucessão é exatamente isso, né? Não é entra um, sai outro. É um processo que vocês caminham juntos. Em algum momento, ela era sua assistente e aquilo mudou sem vocês perceberem, né? O senhor passa a ser assistente dela, dando todo o apoio, dando todo o respaldo que ela precisa, né? Para cada vez mais o senhor ser menos assistente dela. Eu achei linda essa imagem, né? De que agora o senhor é assistente dela, o senhor é que está no apoio dela. Eu queria também voltar no ponto da governança. O senhor comentou que a gente idealizou um modelo que trabalha com um sistema de representação, né? Eu acho que isso é bem educativo e é bastante interessante a gente explorar mais para as famílias que estão aqui presentes. De fato, né, pensando numa sociedade futura dessa nova geração, seria complicado, seria um complicador a gente colocar 17 pessoas, que serão, né, os 17 herdeiros, sentados numa mesa para tomar decisões, né? E sendo que são pessoas que não se escolheram para serem sócios, diferentemente de vocês quatro, que, né, tinham, como a gente falou, aquela complementariedade profissional, esses 17 não, né? Cada um tem uma profissão, cada um foi criado numa família diferente, por mães e pais diferentes e com cabeças muito diferentes, né? Então, esse alinhamento, né, estratégico, ele vai ser buscado por meio de um sistema de representação. Então, cada família escolhe um representante, essa família se alinha e esse representante, então, no conselho, vai expressar as vontades daquela família, então acontece esse sistema de decisão, né? No momento, a gente está treinando, não é, doutor Francisco? A gente está... esses representantes, eles hoje sentam com vocês no conselho para serem ouvintes, para começarem a se familiarizar com os assuntos societários. Então, eles não decidem, mas eles participam junto com vocês para que esse processo ele seja o mais suave possível,
né? Em algum momento um de vocês vai faltar e o representante daquele núcleo familiar vai sentar nessa mesma mesa com os demais sócios, como uma segunda geração participando com a primeira geração, né? De certas decisões. E se o doutor João Bruno está aí? O senhor fechou a câmera? Estou aqui. Doutor João Bruno, se o senhor puder, até só complementando então essa visão sobre o conselho, porque essa também é uma experiência que vocês estão tendo que é bastante rica, bastante interessante, né? Uhum. Que é os 4 sócios agora, que a vida inteira sentaram juntos para decidir as coisas, estarem com uns alienígenas ali dentro, uns ETs juntos, né? Mesmo que não ainda decidindo, como o doutor Francisco frisou, mas observando e participando dessas reuniões, né? Como tem sido essa experiência, doutor João Bruno? Olha, eu acho que tem sido bastante positiva. E uma das minhas grandes preocupações, Ana, era o seguinte, era porque os 17 filhos mal se conheciam, não é? Então, somos sócios, claro, mas cada um tem sua família. Então, alguns se conhecem sim, mas a grande maioria não tem familiaridade, não se visita, não se conhece. E aos pouquinhos, esse conhecimento está sendo feito para que haja harmonia quando eles realmente assumirem nosso lugar, né? Claro que isso leva tempo e muita paciência, né? E quanto ao fato de se afastar das atividades, como sócios, né? Eu acho que sou o que menos vou sentir, porque sempre fui muito mais envolvido com a parte médica, tá? E continuo envolvido com a parte médica e não muito com a parte administrativa. Claro, eu participo das reuniões, mas a parte administrativa, o Francisco e o Nolasco que estão mais à frente disso. Tá? Joia. Ana e Cíntia, eu estou recebendo vários feedbacks aqui no particular, que está todo mundo muito impressionado com a sinergia, né, deles 3 aqui, claro, do Dr. Luiz Alberto, que não está presente aqui, mas faz parte do grupo coeso, né, que eles formam. Mas o pessoal está perguntando aqui, já tiveram alguns arranca-rabos feios aí? Já chegaram perto de romper? Como é que foi? Vocês já tiveram episódios dramáticos aí de conflitos? Bem, dramático não, porque dramático é quando sai pelo menos uns 2 mortos. Aqui no Nordeste, a coisa só é dramática quando acontece de 2 mortes para cima. O resto é diálogo. Menos de 2 mortes é diálogo. Claro que já teve, não tem por que esconder isso. Já houve bate-boca sério, mas depois foi bate-boca, como eu falei desde o início, de divergência pessoal, mas visando o melhor para a empresa. No outro dia, os 2 esfriaram a cabeça e tudo voltou ao normal. Não teve nada assim de se passar nem 24 horas olhando de cara feia um para o outro. Foi divergência pessoal. Divergência séria já houve. Porque aqui tem gente, e onde tem gente, tem divergência. Aqui não tem nenhum monge budista, tibetano, não. Tem gente normal, de calor, de sangue quente, criado no Nordeste. Já houve. Não foi muitas vezes não, mas a vez já houve. Deixa eu aproveitar esse gancho, então, e ir encaminhando para o final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, e perguntar para o Dr. Nolasco como que foi, então, como não tem nenhum monge tibetano, como todo mundo é humano, né, e discute, como que foi a discussão dos regramentos do acordo? A gente aqui na Diagnose fizemos um trabalho, né, para construir um acordo de sócios com olhos para a próxima e para as próximas gerações. E isso foi feito entre os 4 sócios, né, para construir esses combinados e esses regramentos. Conta para a gente, doutor Nolasco, como que foi esse processo para você? Na verdade é o seguinte, eu acho que, do ponto de vista de aceitação, está tudo bem encaminhado, eu acho que está tudo positivo. O que a gente precisa realmente vamos dizer assim, que o dia a dia da gente não permite até que a gente faça reuniões com os familiares com mais frequência, para a gente até abordarmos algumas questões que possam, às vezes, ficar sobre questões que podem ficar sobre dúvidas, questionamentos e tal, mas, de uma maneira geral,
completa aceitação, concordância, enfim. Agora é só amadurecimento desse processo. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria pedir para cada um dos três, se puderem falar assim, tipo, olho no olho dos empresários e dos filhos de empresários que estão hoje aqui assistindo a gente, qual que é a melhor dica, qual é a melhor coisa que vocês, na experiência de vocês, acham que deve ser feito para um processo de sucessão acontecer, não de uma maneira simples, nem fácil, nem sem dores, mas da maneira menos turbulenta possível, né? Deixa eu dar a minha opinião com relação a isso. O que eu considero que tem condições que são específicas de cada empresa e condições que são criadas, desenvolvidas e trabalhadas em cada empresa. Então, essas duas condições são existentes, né? Aquelas que as empresas trabalham para que esse processo seja cada vez menos traumático, mais produtivo e mais positivo. E a questão estrutural já pré-existente da empresa. Então, por exemplo, nós tivemos a sorte de termos 4 sócios com características diferentes, mas que sempre se alinharam em nome da empresa. Então, isso é uma coisa importantíssima, porque às vezes as pessoas pensam mais nas suas posicionamentos, esquecendo a empresa. Quando a empresa é o foco, você tem que abrir mão de algumas exigências que às vezes não se adequam para uma sociedade. Então você pode, até na sua casa, até em casa essas coisas não devem ocorrer, na empresa menos ainda. Então essa vamos dizer assim, trabalhar para que a empresa esteja em primeiro lugar, esteja no foco, você abrir mão das suas exigências pessoais em prol da sociedade, tudo isso é extremamente importante. Então, nós tivemos a sorte de embora nós 4 termos características bem diferentes, mas acredito que nós trabalhamos com esse propósito. Tanto que essa sociedade, de 28 anos atrás, nunca tivemos nenhum trauma entre os sócios, nada que não sejam coisas pontuais e sem muito significado em termos de coisas. Então, as diferenças são, claro, existem em todas as sociedades, mas trabalhar para que essas diferenças sejam em prol da empresa e em prol da união é uma coisa importantíssima. Eu acho que isso nós tivemos e até hoje nós estamos nesse processo. Então, são os mesmos sócios desde o começo, às vezes não é fácil que isso ocorra, sempre já vem mais um, ou você abre como é que se chama, capital para poder a empresa crescer, e nós sempre tivemos esse processo que sempre deu certo. Os 4 sócios são os mesmos. Agora, claro, muitas empresas agregam novos sócios para poder crescer, faz a união com outras empresas, solidificar mais ainda e tal, e nós conseguimos um sucesso muito bom sem realmente precisar vamos dizer assim, desse crescimento com investimentos de novos sócios. Mas isso não significa que uma empresa que tem investimentos em novos sócios não dê muito certo. Dá, claro que dá. Só que nós tivemos essa característica que até hoje somos os mesmos. E aí é que está a importância desse processo de sucessão. Porque esse exemplo nós damos também para os nossos filhos. Olha, como deu bem essa sociedade, é mais complicado, por exemplo. Você tem uma sociedade em que os sócios brigam aqui, brigam lá, tem muitas características que dificultam uma boa relação dentro da empresa, então fica difícil você transferir para os seus descendentes esta harmonia, porque você está dando um exemplo errado, a empresa já deu um exemplo errado com características de conflito na empresa entre os sócios. E já que a nossa tem esse benefício, e nós nunca tivemos esses conflitos entre os sócios, e naturalmente se tivéssemos, os filhos sabiam, e com isso termina facilitando também a sucessão.
onde os filhos sabem que sempre houve harmonia entre a primeira geração e nada mais justo que ter harmonia na segunda geração e, a partir daí, terceira e por diante. Então, isso é uma coisa importante. Eu considero que deve ser referendada essa questão. Perfeito. Não tem mais quase nada para falar. O senhor disse tudo. Hoje você está acima da sabedoria, sapientíssimo. Você é meu professor, rapaz. A realidade é essa. Você tem, se quiser que a coisa funcione e vá bem, cada um tem que abrir mão de um pouquinho da vaidade pessoal, nunca deixá-la de ter, porque é o que motiva, é você ter vontade pessoal, é o que motiva você a crescer e fazer você crescer o que está no seu entorno. Viu? Isso aí nunca deixar de ter. Agora, você tem que abrir mão, sempre, em função da prioridade empresarial e fazer as coisas de forma que seja igualitário para todo mundo. Viu? Que todos se tratem igual. Que não exista diferenciação entre o trabalho do Dr. Nolasco, do Dr. Bruno, do meu. Pode ser que um faça mais esforço físico, esforço mental, mas todo mundo está dando aquilo que pode dar dentro daquilo que lhe foi estabelecido a fazer. É o caminho que nós temos seguido e que tem dado certo. Perfeito. Não tem nada mais para dizer sobre esse assunto. Maravilha. Doutor João Bruno, algo a deixar de mensagem para os empresários e filhos de empresários que nos ouvem aqui? Uhum. Não tem um fato, assim, eu diria engraçado, um fato trágico, né? Essa preocupação com a sucessão familiar, isso me traz a lembrança, uma empresa de um falecido amigo meu. Ele não tinha sócios, era o dono único da empresa, tinha 5 filhas, então não houve esse preparo, não houve esse cuidado de preparar a geração a seguinte, né, para tomar conta da empresa. O que aconteceu? Essa empresa fechou. As irmãs brigaram, depois que o pai morreu, houve briga entre as irmãs e abriu falência a empresa, né? Então, realmente, isso é muito importante, esse cuidado com a geração seguinte e esse preparo, né, na sucessão. Muito bem. Chegamos aqui ao final do nosso encontro, passamos uns minutinhos, mas com muito conteúdo, muita coisa boa que a gente ouviu hoje de vocês. Para a gente da UNE, é um grande orgulho poder participar, poder contribuir com o processo de continuidade do Grupo Diagnose. Vocês são médicos brilhantes, empresários brilhantes, pais brilhantes e estão fazendo a sua lição de casa, que não é um processo fácil, é um processo doloroso, né? Hoje aqui eles falaram com abertura, com tranquilidade, sobre assuntos que são super sensíveis, né? Então, nós gostaríamos de agradecer demais a disponibilidade, a abertura, a sinceridade com que vocês hoje participaram aqui do nosso encontro. Com certeza inspirou e enriqueceu os processos de sucessão das famílias que participaram, que assistiram hoje aqui o nosso encontro. Só para concluir, a gente então vai ter um próximo Falando em Sucessão no comecinho de dezembro, um tema ligado à governança de empresas não governamentais. Vai ser bastante interessante, a data vai ser divulgada nas nossas redes sociais, então fiquem atentos, fiquem ligados, que logo, logo a gente tem novos conteúdos e novos temas saindo por aí. É isso aí. Obrigada a todos. Obrigado, doutor João Bruno. Obrigado, Francisco. Obrigado, Nolasco. Nossa admiração por vocês só cresce e agora
mais gente teve a oportunidade de conhecer e adquirir esses ensinamentos de vocês aí. Muitíssimo obrigado. Rogério. Um grande Obrigado abraço. a todos vocês. Obrigada, E gente. até a próxima. Tchau, Pode tchau. nada e votem bem. Tchau. Boa. Tchau.